De uns tempos pra cá, voltando um pouquinho ao assunto, falaram que o Brasil demorava, sei lá, 180 dias para abrir uma empresa. E falou que agora diminuiu Não, bastante esse prazo. diminuiu bastante. É porque agora os processos estão integrados. Esse prazo de 180 dias, por quê? Porque você dava entrada em um órgão, aí levava o documento aqui na junta comercial, tirava daqui depois de registrado, levava na Receita, depois pegava o CNPJ registrado, né? Porque a Receita dá o CNPJ. Aí você pegava o CNPJ, aí levava depois na Secretaria da Fazenda para tirar a inscrição estadual, se é uma empresa de comércio. Aí depois você pegava a inscrição estadual, levava para a prefeitura. Então, tudo isso era feito fisicamente, indo em cada órgão. E depois de cada um levava dias e dias. E depois você pegava tudo na mão, esse prazo todo. Cada um com um documento diferente para assinar e tudo mais. Tudo isso agora está integrado num único portal. Que é esse portal que a gente está falando sobre. É um outro portal, né? Agora que a gente está falando de um outro tipo de empresa, mas que a gente... Porque o MEI, eu falei, a gente consegue abrir em um dia. Outros tipos de empresa ainda não abrem em um dia. Ainda não abrem em um dia. Mas antigamente se levava 180 dias, agora leva em torno de 15, 20 dias. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Né? Eu sempre trabalho aí com uma média maior, porque eu tenho que mandar documento ainda hoje, né? A promessa vai ser que a gente não tenha mais documento físico para assinar, mas hoje eu ainda tenho documento físico para assinar. Então, eu preparo a documentação ainda, mando o documento para o cliente assinar, o cliente tem que imprimir, assinar e tudo mais. Às vezes ele está com o sócio tem que assinar também. Então, esse trâmite sempre leva um pouco mais. Então, eu sempre prefiro optar por um prazo mais estendido por causa desse trâmite. Correio, às vezes correio demora. Tá em greve ainda agora? Né? Imagina. Porque a junta comercial estava fechada, mas está recebendo os documentos por correio. Então, você imagina, correio em greve, tem que mandar os documentos por correio. Então, eu não posso me ater ao prazo, prometer para o cliente, olha, em 10 dias a documentação vai estar em ordem, que não vai estar. E eu não gosto de prometer algo que não vou cumprir. Sim. Então, eu sempre prometo um prazo mais estendido. Se sair antes, ótimo, eu falo para ela, pode ser que saia antes. E aí o cliente vai ficar contente. Mas diminuiu bastante o prazo, sim. Diminuiu bastante porque a gente tem agora um portal único que vai dar uma gerenciada nesse trâmite todo, sabe? Ele dá uma analisada prévia nos documentos, já faz uma análise prévia se está tudo ok antes da gente preparar a documentação. Então, isso facilita bastante para a gente. Entendi. Então, assim, para eu abrir um Simples Nacional, que você falou, né, direto, tá demorando mais ou menos uns 15 dias. Simples Nacional. Aí, quando eu falo em Simples Nacional, a gente tem... Simples Nacional é uma empresa que não seja... Qualquer outro tipo de empresa que não seja MEI, ela vai levar esse trâmite. Tá. Então, nós temos... Aí são naturezas jurídicas, né? Que elas... o que diferencia a natureza jurídica é o gerenciamento mesmo que aquela empresa vai ter, tá? Então, algumas atividades não são interessantes trabalhar como Simples Nacional, porque a tributação dela é maior no Simples Nacional. Então, é mais interessante trabalhar como lucro presumido. Então, aí é bom sentar com a contabilidade, analisar, né? Então, peraí, ainda tem outra categoria. Tem outras categorias, tem. Então, peraí, tem o MEI para quando a gente tá começando. Sim. Aí eu cresci um pouquinho. Aí eu virei qual? Aí depende. Aí depende. Porque dentro do nosso regramento jurídico do Brasil, nós temos o MEI, que são para empresas que estão pequenininhas, né, com aquele porte pequenininho, um único sócio, que fatura até 81 mil e tem certas atividades, apenas mais restrito, que é o que eu falei primeiro. Aí depois, a partir daí, nós temos a natureza jurídica de uma empresa que é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Nossa. Mas aí, cada uma delas tem uma tributação diferente. Certo. Tá? E o MEI, ele tem um limite de faturamento também, que vai até 3.600.000. Faturamento... Qual que é a definição da palavra faturamento? Faturamento é quanto você emite de nota, que você efetivamente fatura no seu trabalho, no seu dia a dia. Então eu posso... Quanto vende, quanto... Vender até 3 milhões no MEI? No MEI. 3.600.000 dentro do mercado nacional
mais 3.600.000 dentro do mercado internacional. Mas isso Exportar. daí é o que? É pra, tipo assim, é a longo prazo? No ano. Mas isso não tem diferença dos 81 mil? Tem uma diferença? Eu não entendi. Então, dentro do. Não é no meio, no Simples Nacional. Ah, tá. No Simples Nacional. No Simples Nacional. No Simples Nacional. Entendi, Isso já não é no outro meio. porte, é Simples Nacional. Tá. Nesse faturamento, você tem algumas escalas de tributação. Então, a gente tem uma tabela, você começa com uma tabela mais baixa e vai aumentando, dentro de um escalonamento de faturamento que são o somatório de notas de quanto você vendeu, quanto você prestou de serviço, pode ser tanto prestadora de serviço, quanto comércio, quanto indústria. Uhum. Então, quanto você trabalhou, quanto você... quando a gente fala em faturamento, é o quanto você efetivamente teve de rendimento àquela empresa. É o quanto entrou, o quanto de nota você emitiu, o quanto que entrou o bruto, né? A gente não tá falando de imposto, de salário de funcionário, Não. É o bruto. Tá. É o bruto, tá? Isso a gente não tá fazendo uma análise contábil, porque a análise contábil é muito diferente disso. Ah, com certeza. Tá? A análise contábil existem muitas variáveis aí que a gente vai contar. Mas a gente está falando de uma análise simplificada. Você pega todas as notas fiscais, tanto de venda quanto de serviços prestados, soma tudo, aquilo é o faturamento da empresa. Entendi. Então, isso você tem um limite para trabalhar no Simples Nacional. Só que tem que ter um cuidado para analisar isso, porque algumas empresas, algumas atividades, você paga eu falei, você tem alíquotas de imposto, mas algumas atividades têm uma alíquota maior que outras. Então, existem atividades que uma alíquota vai ser compatível com outra situação, que é o lucro presumido. Então, a gente, como contador, vai sentar com o cliente, vai analisar que tipo de empresa você vai se enquadrar aqui para fazer a adequação, isso de imposto. Mas isso não muda a abertura da empresa. Tá? A abertura da empresa é uma só. Os caminhos de abertura da empresa são os mesmos. Tá? Entendi. Isso é só adequação de imposto, gerenciamento de empresa, para ver qual que é o imposto melhor, qual tipo de empresa você vai pagar o menor imposto possível, tá? Isso é uma regra legal, Sim, tá? claro. É questão de gerenciamento mesmo, de sentar com o cliente, sentar com o empresário e definir, olha, essa sua atividade, você se enquadra aqui, e aqui a tributação é mais favorável para você consegue trabalhar de uma maneira assim, de uma maneira assado, tá? E a gente consegue trabalhar o seu faturamento de uma maneira que você consiga reduzir a sua tributação. Isso é um contador que vai ajudar o empresário a gerenciar aquela empresa de uma maneira melhor. Olá pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo os cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que está lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!